equipe espiritual responsável por essa atividade. Que a harmonia, o amor e a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo. Vamos deixar que a harmonia se instale. Que as energias curativas do corpo e da alma presentes aqui no salão esteja ao lado de cada um de nós. Que essas energias curativas possam alcançar também os nossos familiares. Que todos os nossos pensamentos sejam de paz, de amor, de perdão, de doação. Que o Mestre amigo e sua paz infinita esteja na nossa caminhada hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, meus queridos. Boa tarde aos amigos que nos assistem através da TV Harmonia. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa tarde de sexta-feira para as nossas reflexões com o nosso palestrante Fernando Santos, que hoje vai nos trazer o tema viciações mentais. Boa tarde. Sim, que é boa tarde ainda, né? Cada palestra aqui tem sua tonalidade. Eu terminei acho que falando na quarta-feira sobre isso. Toda tonalidade porque ela faz parte de algo. Uma palestra não é algo, ou seja, uma palestra pública, né? Ela não é algo solto. Principalmente na atividade de quarto, assim como nessa atividade. A palestra faz parte do trabalho de cura. E por que faz parte do trabalho de cura? Porque vejamos o seguinte. No passado, a gente acreditava em exorcismo, acreditava em fórmulas mágicas para expulsar demônios, para expulsar espíritos ruins. A gente acreditava em patuar, em coisas, amuletos, em tudo isso. Na realidade, não quer dizer que nada disso funcione. O que a gente está querendo dizer é, o que é que funciona nessas coisas quando foi dito que essas coisas funcionam? O que é que existe nessas coisas quando foi dito que elas funcionam? E o que é que funciona? É que nós somos seres que não conseguimos ficar sozinhos. A gente gosta de sempre estar agrupado, tá? Não tem coisa melhor do que estar junto. E aí, então, cada um se agrupa nos seus bandos, mesmo parecendo que não somos mais animais para andar em bandos, é assim que nós o fazemos. Temos maior afinidade por um, ou por outro, e assim vai. É esta afinidade, então, esse elemento que conecta duas pessoas, é o mesmo elemento que conectam, que faz tornar-se verdadeira essa possibilidade de ter alguém anexado a você. Ou seja, alguém que não está na vida física e está anexado a você. E justamente é isso que faz com que esse processo pelo qual você está passando se mantenha. Para a gente entender isso, basta que a gente faça a transposição dessa relação espírito desencarnado e encarnado para espírito encarnado e encarnado. Normalmente, quem vivencia isso pode ser vivenciado em múltiplas escalas, né? Mas nós pais, mães, vivenciamos muito isso.
quando o nosso filho tem um amiguinho ou uma amiguinha que a gente não concorda muito ou não vê como algo congruente aquela relação. E veja, mais uma vez, a relação. E por mais que você diz não, aí é que o outro às vezes diz sim. Porque, lógico, para uma relação acontecer, ela não acontece do nada. Há elementos que estão ali conectando. Para a gente entender isso, pega duas tomadas, macho, duas tomadas de pinos, um encaixa no outro? Não. Então é impossível fazer as duas funcionarem se as duas forem assim? Não, não é impossível não, às vezes pode fazer funcionar. Se alguém pegou os fios da tomada e ligou lá dentro e deixou saindo as pontas machos, se eu pegar outra ponta macho, justapor a ela e prender com fita isolante, o contato entre os pinos machos vai fazer com que a energia passe e funcione. Lógico que é uma conexão menos segura do que se eu tivesse a tomada fêmea e ali eu encaixasse. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Para que tudo se estabeleça, tem que haver um elemento mantenedor naquilo. Então, na questão do exorcismo, do uso dos patuais, daquelas outras coisas, qual era a energia, o elemento mantenedor de um resultado? Simplesmente estava em que quem usa o patuá é uma pessoa. Quem faz a benzedura é uma pessoa. Quem faz aquele exorcismo é uma pessoa. Então, estamos falando sobre a imantação de uma pessoa pelas energias da outra. Então, da mesma maneira que nós, como pais, vemos os nossos filhinhos e a gente diz não, e aí eles querem sim. E há uma imantação entre aquela pessoa e eles, que a gente não consegue romper. Então, o que é que acontece e faz essa transformação nesses elementos? É que a minha capacidade de imantação pode ser capaz de dizer isso mesmo ao outro. Saia, retire-se daqui. Mas ele não retira apenas porque disse saia, não. Esse elemento rompe ou diminui a intensidade daquela conexão e os amigos espirituais que estão perto o recolhem e os tratam. Porque o que é que não é mágico? Porque para entendermos que não é mágico, vamos voltar a Jesus. Quando Jesus estava lá com Madalena, ele disse para ela: ô adúltera, agora que você está perto de mim, pode levantar os braços para o céu, porque você agora é só luz. Não, ele disse para ela: mulher, vá e não peques mais. Ou seja, na nossa linguagem, menina, vai e tome juízo. Faz isso de novo não. Ou seja, mas de quem é a responsabilidade de fazer de novo não? De Madalena. Ele chega para o outro que foi baixado na cama, todo aleijado, ele cura, mas diz para ele: levanta, pega a sua cama e vai. Ele não diz: ó, eu lhe curei, agora está tudo bem, larga tudo para lá. Não. Você é responsável pelas coisas que você criou. Então, nós somos responsáveis por essas coisas. Então, nesse momento, aquela conexão que se faz é isso. E por que que isso é importante? É porque é o momento de, aqui estando, você buscar abrir a mente um pouco, não para se deixar ser convencido por quem quer que esteja aqui, não. Porque a ideia não é convencimento. A ideia é como é que eu posso ampliar as minhas habilidades. Porque ampliar habilidades ele dá o potencial de poder dizer: eu quero isso, eu não quero. E não por influência de ninguém, mas pela sua capacidade de poder ver com mais de uma lente. Então, é essa a ideia. A ideia da doutrinária, ela lhe ajuda a abrir um pouco mais os horizontes e talvez lhe possibilitar perceber de uma outra forma. Você pode perceber de outra forma, não gostar e continuar como está. Ou perceber de uma outra forma e dizer: olhe, o negócio pode ser por aqui. E talvez eu esteja perdendo tempo por onde eu estou indo, ou eu consiga enxergar aonde o caminho que eu estou fazendo vai levar. A maioria de nós já enxerga, mas a questão é que a gente enxerga e fica como se às vezes estivéssemos impossibilitados de mudar a trajetória, acreditando num tal de karma ou destino. Karma ou destino não se faz. Karma ou destino é resultado da ignorância. Então, karma ou destino se desfaz. Como? Aqui. Lendo um bom livro, livros edificantes. Entrando em contato com coisas que alarguem a sua capacidade de enxergar a vida.
Porque é enxergando a vida de outras formas que você encontra a forma de você trazer a sua resposta. Porque para toda dificuldade que temos, não há uma fórmula mágica. Porque essa dificuldade está sendo vivida por quem? Por você. Então, como ela é primordialmente sua, a fórmula de resolução, ela perpassa por você. Ou seja, a fórmula é sua. Os outros podem ajudar de alguma forma, mas enquanto você não se apoderar daqueles elementos para fazer a sua forma, você não consegue sair. Ou então você fica sempre nos braços de alguém. Para ficar nos braços de alguém, não quero ficar nem nos braços de Jesus. Porque para eu viver nos braços dele significa que eu sou aleijado. Eu acho que a proposta dele não é essa. A proposta dele é de ter companheiros. Tanto que quando ele estava lá com a trupe que ele arrebanhou para ele, que disse, vai e cura os endemoniados, e aí a galera chegou para ele e fez assim, mestre, venha cá, nos acuda, porque nós não conseguimos. Aí ele disse, até quando estarei com vós, homens de pouca fé? É porque ele quer que nós possamos ser parceiros. E não é parceiro para ficar, fazendo discurso, não. Parceiro de vida, que ajude. Então, a nossa temática são viciações mentais. Eu comecei a fazer esse prelúdio porque estar dentro de uma proposta de abordagem espírita é estar dentro de uma proposta de abordagem de abrir a sua consciência para a sua vida, para você, para o que está acontecendo, para o que está se passando, porque não é mágica. Não é mágica. Agora, então, quando vamos olhar a questão, é porque nós, em si, não somos máquinas, como aquela imagem anterior parecia. Nós somos espíritos, que já viveu várias vidas. Então, uma forma de representar isso, que não o é, porque dizer que somos energia não nos define, mas como se fôssemos energia. Essa energia que vibra, ela gera um campo ao redor de si, ou seja, várias linhas e possibilidades de conexão. O que é uma viciação? É quando eu fico pendurado em uma dessas conexões. Então, ou seja, quando chego em casa muito cansado, eu tomo uma cervejinha para relaxar. Era um desses fios, só que a partir de agora eu só consigo relaxar se eu tiver uma cervejinha. Sem uma cervejinha, eu não relaxo. Significa que agora, a cerveja é que me serve ou sou eu que sirvo a cerveja? Eu que sirvo a cerveja. Porque sem ela, eu não consigo fazer mais nada. É a mesma brincadeira que eu fiz com Jesus. Se para me sentir bem eu tenho que estar nos braços dele, eu não vivo mais para a vida. Eu estou viciado naquilo. Mas Jesus é uma coisa boa. Porque Jesus, no que ele é, ele não faria isso. Porque ele é responsável. Agora, o Jesus que eu estou projetando faz isso, porque eu mesmo estou criando. Porque eu, enquanto espírito, tenho essa capacidade de criar aquilo que eu quero viver. Criar como, Fernando? Eu crio essas linhas e atraio para mim aquilo que eu estou querendo viver. Mas como foi que eu fui passar por isso? Você atraiu. As suas viciações, ou seja, a sua forma de compensação no lidar com as dificuldades do seu dia a dia, que transformou aquilo em um caminho, uma rota de fuga, uma rota de se esconder, uma rota de se desculpar. Por que esconder, fugir e se desculpar? Porque a rota é você poder dizer, sim, sou eu, fui eu e pronto. E agora, o que a gente vai fazer? Assuma a responsabilidade. É para cobrir aquilo? Vou cobrir o que foi que eu deixei lá descoberto e quebrei. Vou consertar. Então, é você descobrir o caminho. Então, viciação é toda vez que eu estou pendurado em alguma coisa desse tipo. E hoje a gente tem, né? Temos filhos pendurados até os 50 anos como adolescente dentro de casa. Porque é um vício, né? Está embaixo da asa, certo? De quem está ali em casa. E aí o que a gente vai notar é que essas viciações, elas podem trazer coisas extremamente pesarosas. E o que nós estamos falando é que, se lembra que eu falei que amuleto, exorcismo não resolvia? Porque são pessoas, são espíritos. Então, do mesmo jeito que a gente hoje, a gente não, alguns, né? Porque tem uns que ainda tem medo. Se a gente precisar sair meia-noite para ir na rua, para ir vasculhar o quarto embaixo, às vezes a gente vai ter medo de assaltante, né? Mas para não ir lá embaixo com medo de ver um espírito, mas creia que tem gente que ainda tem. Não saiu no jornal ainda, né? Esfaqueado pelo espírito.
assassinado pelo espírito. Isso não sai no jornal. Mas a gente fica com medo, porque nós tivemos uma educação que fala que o espiritual é essa coisa absurda, monstruosa, horrenda. Parece que a dimensão espiritual é algo do ocultismo, certo? E aí, quando a gente pensa, já viu. Então, vamos pensar nisso. E a partir daí, quando a gente vai falar em viciações, e lógico que há, que as viciações que a gente vai estar descrevendo vão ser aquelas que mais pesam, a droga, o álcool, o fumo, o sexo, como diz Vairil, e aí mostra essa imagem, né? É a imagem que a gente vai imaginar só o quê? Isso pode ter sido só baforada de cigarro, só que quando a gente vê ali um rosto, a gente já vê um espírito. Só que a gente tem que entender que, de fato, há essas influências. Por quê? Se nós gostamos de relacionar, e eu me desencarno, certo? Me desencarno? Não, né? Eu desencarno. E aí, eu gosto de tomar aquela cervejinha para relaxar, e eu não tenho cervejinha do lado de lá, eu vou procurar quem? Quem? Você. Que assim como eu, adoro uma cervejinha para relaxar. E como eu não consigo mais sentir o gosto da cervejinha, eu consigo, junto a você, sentir o gosto que você sente. E esse gosto passa também a ser meu. Então agora, além do seu input para tomar a cervejinha, você tem o meu. Então naquele dia que você não iria tomar, eu digo, bora, vamos lá. E aí você toma mais um copinho, mais uma cervejinha. E aí olha você agora sendo prisioneiro da cervejinha para relaxar. Sem ela você não relaxa. Então, o que estamos dizendo com isso é que as situações que nos aprisionam, porque uma viciação é um aprisionamento. Toda vez que você não consegue dizer não faço mais, você está viciado. Tanto que essa definição do alcoólatra, manda ele passar um mês sem beber, não consegue. Ah, mas eu só tomo uma latinha de cerveja. É alcoólatra. Porque se você conseguisse, você passaria um mês sem tomar. 2 meses sem tomar. 3 meses sem tomar. 1 ano sem beber. Mas está viciado. Não consegue. Ou seja, aquilo funciona como fuga, como um elemento de compensação da sua dificuldade de lidar com o mundo como é na sua realidade. Então, isso é preciso? Porque se a gente deixa espaço, isso pode ganhar uma dimensão mais intensa ainda. E aí já não é só a cervejinha, certo? A gente já começa a ficar, de fato, bêbado. Mas quando eu estou falando isso, a gente pode ver que até comida pode ser assim. Tem pessoas afogadas na gordura do corpo, porque não consegue limitar o que come. Há uma doença, mas uma doença psíquica. E aí vamos ver gente afogados no trabalho, porque não consegue entender que não se vive só para trabalhar. Então não tem tempo com a mulher, não tem tempo com o filho, não tem tempo com os amigos, porque só vive para o trabalho. O que é uma viciação? É algo do qual você não consegue se libertar. Ou o contrário, só vive no centro espírita de segunda a domingo. Ah, Fernando, mas é fazendo o bem. E em casa não tem espaço para fazer o bem, não? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente menos percebe, na realidade, é assim que a gente está se sentindo. E a gente está fazendo do centro espírita, do trabalho, ou da cervejinha, uma forma de fugir a algo que nos angustia. E a ideia que o Espiritismo nos traz não é de uma salvação. Não é dos braços de Jesus para me carregar. É dos braços de Jesus para me segurar, dizer, velho, vamos lá, senta aqui na cadeira, respira fundo, pega um ar. E agora? Melhorou um pouquinho? Melhorei. E o que é que você quer fazer de sua vida? Porque ninguém faz nada por outro. Cada um só pode fazer por si mesmo. É você que tem que decidir que quer romper essa conexão de viciação mental naquilo em que você está arraigado. Essa decisão é sua. Agora, a partir do momento que você decide, e você aprende agora, então, a não olhar mais o espiritual como a casa do ocultismo, mas sim como a extensão da vida, porque a vida assim o é, aí você começa a fazer uma diferença. Porque não existe aquele elemento que vocês viram até agora como negativo, existe o positivo. Porque nós já vivemos outras vidas, às vezes pessoas dessa vida,
que são extremamente harmonizadas, porque pessoas dessa vida em desequilíbrio não vão ajudar a gente em nada. Vai ser mais um desequilibrado do lado de lá, e merece de nós orações, certo? Mas os equilibrados vão estar nos ajudando, porque querendo que a gente esteja bem. É assim que funciona. Então esse vozinho vai estar junto do nenenzinho, não é para imantá-lo de energias negativas, não. É pelo contrário, brincando ali uma energia positiva. Então vamos imaginar que mas Fernando, tem horas que parece que algo me envolve. Então se imagine sendo envolvido por boas energias. Se imagine sendo envolvido por energias capazes de resgatar você do lugar onde você está. Do contexto onde você está, porque tem pessoas que lhe amam e sabe que nós somos frágeis e somos fortes ao mesmo tempo. Essa conexão quem faz é você, e aí você começa então a aprender que esteja você no pior contexto que possa estar, sempre há alguém de luz para lhe ajudar, e não é Bezerra de Menezes, não é Joana de Ângeles, é alguém que também lhe amou, que também gosta de você, já não está mais na vida física. E às vezes é alguém que está na vida física. Porque a amizade é algo que, quando construído, ele rompe fronteiras. Quantas vezes a gente não está em algum lugar e lembra de alguém, e vem aquela pulsão positiva sobre um momento que a gente vivenciou que foi significativo, e a gente está naquele momento enviando, certo? Uma onda mental positiva, e às vezes era aquele momento que aquela pessoa estava precisando, lá do outro lado. Então, nós nos influenciamos sim, tanto encarnados como desencarnados, e esse equilíbrio é possível, a partir do momento que a gente se coloca, não como se tivesse nas mãos de quem quer nos fazer mal, nas mãos de quem quer nos desequilibrar, que vamos contar aqui com a dimensão espiritual. Não, a dimensão espiritual também tem quem busca nos ajudar, mas essa conexão que tem que fazer somos nós. Eles estão presentes, não nos alcançam, porque nós, mantendo a tela mental cheia de coisas negativas, não conseguimos nos perceber envolvidos pelo que também há de positivo e que quer nos ajudar. E esses elementos é porque o processo obsessivo, todos nós estamos sujeitos a eles. Por quê? Não existe dia dos mortos para o espiritismo. São todos os dias. Nós estamos aqui, certo, envolvidos com ele e eles conosco. Porque são pessoas influenciando pessoas. Por isso que quando você está aqui assistindo e está buscando aquietar a sua mente, você também está aquietando a mente daquele que está aqui junto com você. Ou então, quando ele já não suporta, às vezes ele fica do lado de fora, né? Mas ele já encontra você com a psicosfera diferente. Então, a gente começa a entender que, da mesma maneira que a gente estando estruturado, energias negativas podem nos desestruturar, e elas dependem de quê? Dos espíritos que acompanham, que influenciam você. Busque perceber quais são esses espíritos. Esses espíritos, a natureza deles depende da natureza dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus sentimentos, das suas atitudes. Por isso que não é mágico. Porque a gente trata e tira João, mas aparece Joaquim, algum tempo depois que João saiu. Porque você continua pensando do mesmo jeito, com as mesmas ideias, com as mesmas atitudes. Então, a ideia é que a gente entenda que se há uma possibilidade de conexões negativas nos envolverem, que ali o B e o C estão fumando, envolvem o A, há possibilidades de energias positivas nos envolverem. Agora, nos conectemos com elas, em vez de buscar fugir nessas viciações. Que quando a gente olha, de onde é que surge essa ideia dessas viciações? É que a cabeça da gente não é aquela coisa bem arrumadinha, é mais ou menos isso aí, ó. Tem uns que dizem, não, eu sou todo certinho, vou olhar na intimidade lá, você vai ver que tudo que é coisa pinta aí. Mas o que é que eu estou descrevendo? É que tudo isso parece bagunçado quando a gente olha desse jeito. No momento que você começa a identificar que em você tem um pouquinho de cada coisa,
tem múltiplas coisas em você, você tem múltiplas possibilidades de ser, você continua tendo tudo aí dentro do mesmo jeito, só que agora parece mais do que organizado. O que é isso? Aquela mesma vontade de tomar lá a cervejinha. Só que, Dona Maria, que chegaria em casa às 6, e você chegou às 5, uma hora antes dela, que foi tomar a cervejinha para relaxar, e aí já é mais ou menos 8 e Dona Maria não chegou, e você liga e o telefone só cai na caixa, e lógico, você começa a botar na cabeça um monte de caraminhola, aquela cervejinha que era uma, que já virou 2, já virou 3, vai lhe ajudar a lidar com aquilo, pior ou melhor. Porque por ser o álcool, ela vai tender a alterar a sua forma de interpretação, de raciocínio, de conexão com suas emoções e seus sentimentos. Então, às vezes, quando Dona Maria chegou na porta, você já vai brigando com ela e simplesmente roubaram o celular dela e levaram tudo que ela tinha. Ela conseguiu vir para casa de carona com alguém. Mas quase que você batia em Dona Maria. É porque quando estamos viciados, a viciação não é assim, ó. Tome 10 litros. Não, começa com um copo. 2, 3. Então começa assim, ó. Se chegue aqui para você se aquecer, e daqui a pouco, né, se aquecer, você está envolvido completamente pelaquela situação. E a organização dessa imagem, com relação a essa imagem, é que ninguém é puritano, todo mundo tem a sua balbúrdia dentro de si mesmo. Só que assuma que tem, porque aí você não se expõe, dizendo que tem uma arrumação que não é real. E aí então a gente começa a entender que quando a gente fala de conexão com os espíritos equilibrados, a gente tem ali uma criatura, 2 cabeças, em cima, certo? Em vez de médium, entenda você, eu, qualquer um, porque todos somos médiuns. Do lado esquerdo, o espírito desequilibrado. E do lado direito, o espírito elevado. Se esta pessoa simplesmente está com a cabeça envolvida em coisas negativas, o que é que ela faz? Ela faz uma sintonia com o desequilibrado e bloqueia a energia do equilibrado. Se ela agora passa a entender, certo? Que eu, por exemplo, sou meio glutão. Sou glutão. E aí eu começo a perceber o quê? Que, olha, a barriguinha é maior que 1 metro, aumenta a minha chance de AVC e de infarto. Então, quando me chega aquela vontade de comer aqueles 2 quilos de feijoada, eu lembro que eu tenho 2 filhas para criar, então, em vez de comer 2 quilos, vamos comer só um pirexzinho. Significa que eu tomo consciência daquelas maluquices que tem na minha cabeça, que me levam e me conduzem a fazer coisas, das quais depois eu vou me arrepender. Então, eu não tenho como apagar o que tem dentro de minha cabeça, mas eu tenho como reconhecer que, olha, isso é lícito, porque para mim tudo é lícito, mas não me convém, porque me envolvendo com isso, eu posso ir a um limite que eu não consigo voltar, ou o risco de não poder voltar é grande demais. Então eu começo a criar então a sintonia com o quê? Com energias positivas que me ajudem a me manter dentro de uma postura que me leve a atitudes, pensamentos, ideias que sejam edificantes, harmonizadoras. E é isso que vai fazer, então, com que aconteça essa sintonia com os espíritos elevados. E veja, a obsessão, que é essa influência, né, que é o processo negativo, que possui estruturação bem definida, obedecendo intermináveis gradações com específicas localizações nas raízes do psiquismo. O que é isso? Nós não vivemos várias vidas? Então, se hoje eu sou aparentemente frágil numa coisa, forte na outra, mais ou menos na outra, isso veio da onde? Das minhas experiências anteriores. E essas experiências anteriores que sendo trazidas, colocado no cadinho agora, com a mistura dos meus genes da personalidade herdados dos meus pais, em conexão com os perfis que eu já trazia, que geraram então uma possibilidade de comportamento, em atuação com o ambiente no qual eu fui criado, as questões que eu precisei enfrentar vão delinear em mim determinados níveis de postura. Isso é karma. Todos eles se desfaz, porque nós não somos filhos dos nossos pais, somos espíritos. E como espíritos, somos filhos de Deus. E somos filhos de nós mesmos. Filhos daquilo que a gente cativa dentro da gente.
E aí então vamos entender que a relação encarnado e desencarnado se faz por uma conexão. E essa conexão que vai levar à obsessão, ela se dá o quê? Por núcleos afetivos. Egoísmo, ódio, raiva, vingança, paixões desenfreadas. E o que é que a gente vai fazer? Eu quero apagar tudo isso dentro de mim? Não, porque essa hipocrisia é a mesma coisa que acreditar no amuleto. É reconhecer que tem dentro de você. Agora você tem que saber qual o espaço que você quer dar para aquilo. Porque é igual estar de frente para um copo de cicuta, que é o veneno que Sócrates usou, que tem assim, um valor simbólico interessante. Eu sei que aquilo mata. Se eu beber, vou morrer. Eu sei que aquilo mata. Então, é a gente assumir a responsabilidade. Mas Fred, o que é que tem? Morre. Morre. Mas eu sei que se eu tomar cicuta, eu morro. Mas quem morre não sou eu, morre o corpo físico. Eu, espírito, continuo. E vou acordar do outro lado mais transtornado do que o que estava aqui. Ou seja, eu sei que aquilo não resolve. Então, se eu tomar a cicuta, eu não vou estar resolvendo o meu problema. Eu vou estar ampliando o meu problema. Porque eu sei que eu acordo do outro lado. E agora tem, além de tudo que eu tinha, a dor do que eu fiz, destruindo aquilo que eu recebi como possibilidade de aprendizado, que foi mais um corpo para mais uma vida. Então, o que a gente busca trazer é a ideia de que tudo acontece aqui. Tudo acontece aqui. Então, esse espírito, ele vai entender que tudo que ele vive é resultado das escolhas que ele faz. O que você vive de negativo, de tudo isso, é escolha. Que escolha? Você lembra que eu estou dizendo que eu sou espírito? Eu vivi outras vidas? Então, quando eu chego aqui, eu já fiz um monte de miserinha e acho que é sofrer que eu vou resolver. Venham para cá, escolho o sofrimento como moeda de troca. Só que eu posso fazer o contrário. Em vez de sofrer, deixa eu botar minhas mãos, dando a ela a vida para pintar e levar a luz a tantos olhos que precisam de luz e de esperança, que através das minhas mãos possam nela encontrar. Tem umas crianças com sequela de poliomielite. Uma delas são tetraplégicas. Uma delas pinta cartão de Natal com a boca. E a partir daí conseguiu ganhar, inclusive, o seu sustento. É através dos cartões que ela pinta com a boca que muitos corações foram tocados. E outros de nós que têm 2 mãos, 2 braços, não fazem disso nada. Porque não dão luz ao seu próprio sonho. Estão viciados em outras coisas como mecanismos de fuga, em vez de abraçar o que tem. Então, essa ideia é que você pode fazer a diferença. Ou seja, use a sua energia para construir as pernas que você deseja. Mas eu não tenho pernas. Tem sim. Só que você precisa aceitá-la, construir na proporção que você pode. E não na proporção que alguém quer que você tenha. Você tem pernas. Se eu não tiver os 2 braços e só do joelho para cima, eu posso ir daqui até lá em cima naquele balcão. Só que se eu quiser ir no balcão na velocidade que um de vocês iriam com 2 pernas, eu vou ser um frustrado, sempre encostado no canto. Mas se em vez disso eu for me debatendo até lá, eu posso levar 1 mês, mas vou chegar lá em cima. Tivemos as Paralimpíadas, muitos nos mostrando isso. Tenha criatividade e dê a você os caminhos que lhes são possíveis, em vez de querer apenas encarar como possível a trajetória que o outro fez. E aí então vamos entender que é assim que a gente assume a nossa vida e aquilo que nos destruía deixa de destruir, porque nós estamos usando aquilo para nos construir e dessa forma assumir esse espírito imortal que somos nós. Então, em vez de estar dando espaço para que coisas negativas facilitem a elementos negativos do nosso próprio psiquismo, vir à nossa consciência e dizer: você é incapaz, você não aguenta, você não pode. Você já está com 65 anos, vai fazer o quê? Se Roberto Marinho tivesse ouvido isso, escutado isso, não tinha construído o império que a Globo é hoje. Tinha mais de 60 quando fez aquilo lá se alavancar. Ou seja, tenha coragem, levante da cadeira e faça. Deixe de ficar esperando alguém que faça por você. Se precisar de ajuda, peça. Se nutra um pouco, mas levante e use as próprias pernas para fazer na dimensão que você pode. E aceite que cada dia fazendo um pouquinho, você vai conseguir fazer aquilo que você deseja. E aí você vai fazer com que você supere essas viciações, porque o humano possui no inconsciente experiências de vidas passadas
que pela intensidade da energia emocional gerada, quando foram vividas, ficam emitindo frequências características que permitem atrair e ser percebidas por outras mentes que se encontram no mesmo padrão. O que é isso? O que eu vivi traz o espírito que eu sou. Por isso que Fernando é diferente de Juracema, de Tamir, de Daniele e de Eli, que são meus irmãos. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe, mas portadores de uma herança, que é uma herança de quem eu sou herdeiro de mim mesmo. Eu não posso querer me comparar a nenhum deles, nem fazer o que cada um deles faz, mas assumir aquilo que eu posso e que eu queira, e que aquilo me leve à minha construção, à edificação do meu ser. Esses elementos inconscientes é para quê? Porque nós viemos evoluindo no decorrer de milênios. Cada vida evoluída, cada experiência passada lhe deu um background. E é por isso que você é diferente do outro, o outro diferente de você. Então, não fique reclamando pelo irmão que você tem, pelo pai, pela mãe que você tem, mas quer se livrar de sua viciação, acredite em suas pernas. E veja qual é o seu caminho. Encontre o seu caminho, respondendo à possibilidade que você tem de dar conta daquelas coisas no seu jeito. Quando eu digo do seu jeito, não é agora eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, não. É assim, qual é o jeito em que eu vou estar optando por algo que é construtivo e não destrutivo? Aonde que eu estou optando por algo que não é para ferir as pessoas, mas sim para me harmonizar e também auxiliar as pessoas. Principalmente me harmonizar, porque ninguém ajuda ninguém se não estiver harmonizado. Então essa história de que eu vivo fazendo para todo mundo e você está fazendo para você. Se você só faz para todo mundo e não faz para você, você está cavando a ruptura, a fratura de suas pernas. Para na hora que mais precisar, você já está, se justificando, que não pôde fazer porque não tinha pernas. Fez tanto que as pernas acabaram. A ideia não é essa. Se cuide, e se cuidando também, cuide do outro. Quando a gente vai mais um pouquinho, vamos entender que esse se cuide é o que a gente vai chamar que somos, que na psicologia vamos chamar de ego. E aí é uma pergunta necessária: quem somos? Para saber por que é que eu estou viciado. Então veja, quem é você, o que é que ele é. Como você costuma agir, vai mostrar quem você é. De que referências você se utiliza, vai mostrar quem você é. Que preferências você tem, vai mostrar quem você é. Que lugar costuma ocupar, vai mostrar quem você é. Ah, não, eu sou tão bonzinho, mas na hora que tem qualquer coisa, eu quero sempre estar em destaque. Ou o contrário, não, eu sempre estou, eu sou passível do diálogo, da conversa, mas quando é aquilo que não lhe agrada, você não é capaz de conversar, você não é capaz de ouvir. Então, é se reconhecendo para saber o que é que você aspira e o que é que você sedimenta, porque às vezes você só reclama. Então, representa esse ego o espírito no mundo. Isso é a forma de se autoconhecer, para que você não fique à mercê da viciação de ninguém se colocando sobre você. E aí então, se perguntando, você possa entender que a ideia é ampliar cada vez mais a consciência. Ampliando a consciência, eu consigo perceber qual a finalidade da minha experiência, onde eu posso lidar com os personagens da minha vida, lidar com aquilo que tem dentro de mim, que eu ainda não conheço ou não sou capaz de encarar, lidar então com aquilo que eu não conheço, que é o inconsciente. E a partir daí poder criar um consciente, uma consciência que é capaz de aceitar as suas limitações. Aceitar a limitação não é dizer eu não sou capaz, não, é dizer nesse momento esse é meu limite, mas nada me impede que eu me esforce e vá além dele. Agora, se esforce, proponha um esforço que esteja passível para o tamanho de suas pernas, para que você possa ir cada vez, com pequenos passos, construindo o que você precisa, encontrando então essa energia e assumindo então uma pessoa mais estruturada. E aí então você entenda que luz é aquilo que lhe traz paz, harmonia, equilíbrio, aonde lhe fazendo lidar bem com a família, com a profissão, com o sexo, com a questão financeira e com os afetos. E outros itens também, eu trouxe aí alguns, que é onde a gente precisa olhar para saber como é que nós estamos. E a partir daí entender que essa é a proposta para o espírito imortal, aonde se iluminar é ter confiança em si mesmo,
é viver sem ressentimento, sem vínculos desnecessários, sem exigências das pessoas. É trilhar nos próprios passos a estrada que a vida lhe oferecer, procurando enxergar outros que lhe possam acompanhar na caminhada luminosa. Ou seja, enxergar outros é que não veja no outro só o que não presta, não. Dizem que o essencial é invisível aos olhos, perceptível ao coração. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então enxergue no outro que caminha com você, por pior que ele seja, por mais crítica que seja a situação, uma alma que também está despertando para quem é. E assim nós não vamos estar presos a viciações, mas sim cada vez mais libertos na consciência de quem nós somos.